Olá, queridos ouvintes, eu sou a Bárbara Ribeiro e ao meu lado, compondo na apresentação, está o José Eduardo Lima. Olá, Bárbara, e muito obrigado a você que nos escuta. Esse é o segundo episódio do podcast Amapá nas Entrelinhas. O capítulo de hoje se chama Mazagão, a cidade que atravessou o Atlântico. Se você ouviu o nosso primeiro episódio, já sabe que o Amapá nas Entrelinhas é um projeto dos acadêmicos de jornalismo da Universidade Federal do Amapá. E o nosso objetivo é referenciar a história e cultura do nosso estado em plataformas mais atuais de comunicação. Bora lá pro episódio, mano? Pois é, Bárbara, Mazagão é uma das primeiras vilas dessa área que a gente entende como estado do Amapá. Mas você sabia que, na verdade, ela é uma vila que atravessou o Oceano Atlântico? Isso mesmo. Inicialmente, Mazagão era uma cidade em Marrocos, que era uma das colônias de Portugal na época das grandes navegações. Mas existiam conflitos entre mouros e cristãos por aquela localização marroquina, por questões fronteiriças e culturais, até que Portugal traçou um plano para sair de lá com dignidade e honra. Lembrando que essa dignidade e honra não foi o sentimento de todos, pois o povo que morava ali já tinha resistido a muitas tentativas de invasão dos mouros e achava que podia aguentar mais uma. Mas como manda quem pode e obedece quem tem juízo, em 1769 o rei de Portugal era Dom José I, e ele ordenou que a cidade fosse desativada na África. Com isso, as 340 famílias de Portugal foram transferidas para Belém. Por determinação do governador Mendonça Furtado, o destino final dessa família seria Tucujolândia, que, de novo, hein, se você já ouviu nosso primeiro episódio, sabe que se refere à região que hoje é o Amapá. E se você ainda não ouviu, tá esperando o quê? Pois é, galera, corre lá e escuta. Voltando, para alojar essas pessoas que vieram de fora, o governador Ataíde Teve mandou construir um povoado às margens do rio Mutuacá, onde 136 famílias fizeram morada na nova Mazagão, que hoje já é conhecida como Mazagão Velho. Laurent Vidal, professor universitário francês, escreveu o livro que dá nome ao nosso episódio, inclusive, Mazagão, a cidade que atravessou o Atlântico, e traz a história desse translado da cidade mazaganense que passou por 3 continentes até aportar na boca do rio Mutuacá. Vamos ouvir agora um pequeno trecho do livro. Será que um dia saberemos o que os mazaganenses sentiram ao atravessar as grades da porta do mar? Não tenhamos receio de imaginá-los tomados por um sofrimento profundo. Dentro de si, eles sabem que essas muralhas só lhes trouxeram sofrimentos nos últimos anos, que eles chegaram a pensar em deixá-las. E mesmo assim, alguns dali nasceram, outros ali amaram pela primeira vez. Outros têm um pai, uma mãe, um irmão ou um filho ali enterrados. Não há um único espaço que não se tenha investido de lembranças, uma pedra, uma esquina, uma praça. Os mazaganenses se unificavam com suas muralhas. Defendê-las era sua razão de viver e de esperar. Muitos nem imaginavam que houvesse destino fora das muralhas da fortaleza. Segundo o historiador Fernando Rodrigues dos Santos, a primeira década da existência de Nova Mazagão foi marcada pela rivalidade entre os habitantes, pelo progresso econômico e pela epidemia. Sobre o progresso econômico, podemos destacar que se cultivava algodão e arroz naquela área, com uma produção tão elevada que abastecia o comércio da cidade de Belém. Porém, em 1781, uma epidemia de cólera afetou a região, deixando dezenas de vítimas. Mesmo depois de controlada a situação, a economia não conseguiu se reerguer. E com isso, muitos habitantes quiseram ser transferidos para Macapá, Belém, ou tiveram até mesmo a vontade de retornar a Portugal. E é mais ou menos por aí que se começa a Mazagão da comunidade negra, que veio como escrava dos portugueses para cá. Estamos falando dos anos 1930. Então a gente tem todo o embrolho da abolição da escravatura no Brasil. Com isso, a comunidade negra de Mazagão começa a aparecer. E é sobre isso que vamos falar agora, sobre as festividades históricas do município. Não tem como começar a falar disso sem mencionar o Marabaixo, que está presente em todas as manifestações culturais e religiosas de Mazagão. O Marabaixo é uma manifestação cultural típica de comunidades afrodescendentes do Amapá, que inclui dança de roda, canto e percussão, ligados às festas do catolicismo popular em louvor aos santos padroeiros da comunidade, e em 2018 foi tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, como Patrimônio Imaterial do Brasil. O sociólogo e escritor Fernando Canto escreve em seu livro O Marabaixo através da História que, abre aspas,
Se enganam os que pensam que o ritual do Marabaixo é só de origem africana. Logicamente, que como outras manifestações folclóricas brasileiras, ele sofreu influências de diversas culturas e se amalgamou com o passar do tempo. A minha teoria é que tudo começou em Macapá, fundada em 1758, mas já habitada por colonos portugueses das ilhas de Açores e Madeira, desde 1752. Os açorianos e madeirenses eram católicos praticantes e já faziam suas festas em homenagem ao Divino Espírito Santo. Posteriormente, essa festa foi transladada para Mazagão, lugar de difícil acesso, e ali sobreviveu até nossos dias, com muitas características do passado. Fecha aspas. Nas pesquisas para esse segundo episódio, a gente percebeu que existem algumas características diferentes entre o Marabaixo que se encontra aqui em Macapá e o Marabaixo que se encontra em Mazagão. E para a gente explicar melhor isso para vocês, a gente está preparando uma série de posts que serão postados no nosso Instagram, @apenasentrelinhas. Então, se você ainda não segue a gente, pode ir lá seguir, viu? E fique ligado para a gente poder estar conversando mais sobre essas características diferentes entre o Marabaixo daqui e o Marabaixo de Mazagão. Agora a gente volta com o José para saber um pouco mais sobre as festividades religiosas do município de Mazagão. Isso mesmo, Bárbara. O calendário das festividades religiosas e culturais do município é extenso, mas no episódio de hoje vamos ressaltar apenas 3: a festa de São Tiago, a festa de São Gonçalo e a festa do Divino Espírito Santo. A festa de São Tiago é comemorada no dia 25 de julho, mas a programação começa no dia 16. Durante esses 10 dias ocorrem as alvoradas, missas e recriação da batalha entre mouros e cristãos, sendo que isso tudo ocorre em teatro a céu aberto. Se você ainda não acompanhou, precisa visitar Mazagão Velho na segunda quinzena de julho para conhecer e se encantar com a festa. Igual o nosso colaborador, João Vitor Espíndola, que tem 16 anos e vai contar pra gente o que acontece nessa festa que ele acompanha desde pequeno. Meu nome é João Victor Espíndola Queiroz. Eu tenho uma ligação familiar com Mazagão Velho. Sobre a festa de São Tiago, desde pequeno participo, tanto brincando como só observando. A festa ela é muito empolgante, interessante, divertida, tanto para quem tá indo pela primeira vez, quanto para quem já vai tantos anos e anos. A festa ela começa dia 16 de julho e vai até dia 28. Dia 16 até dia 23 são só bailes, assim, dançantes, bingos. E dia 24 começa realmente, assim, a festa, tipo, as encenações, as brincadeiras. Dia 24 começa com a entrega dos presentes, que são os mouros entregando presentes aos cristãos. Só que são presentes, assim, envenenados, comidas envenenadas aos cristãos. Só que na história, assim, mas em Mazagão eles entregam esses presentes para pessoas, assim, são frangos, assim, eles entregam para pessoas doentes, pessoas já idosos já da comunidade, como uma forma de homenagear essas coisas. Mais tarde à noite, os mouros fazem uma festa como forma de comemoração por terem achado que os cristãos estão mortos. Só que os cristãos desconfiam e não comem daquela comida. E à noite os cristãos se infiltram nessa festa. Eles ficam sabendo e se infiltram na festa entre as comidas, eles colocam essas mesmas comidas que eles deram os cristãos e os mouros acabam mortos por estarem realmente envenenados. De manhã, os cristãos vão se confessar na história e em Mazagão ocorre o círio, que é como se fosse... o círio, ele percorre alguns trajetos das ruas principais de Mazagão Velho e durante o círio, o São Tiago faz um juramento. E durante o círio, tanto São Tiago e São Jorge como figura, e tanto como a imagem do santo percorre o círio. Mais tarde, os mouros enviam um espião
até o acampamento cristão, o Bobo Velho. Só que ele é descoberto e na história tacam pedra, tacam um monte de coisa nele. Só que em Mazagão, pra história não ser tão agressiva, eles tacam bagaços de laranja, essas coisas. Ele dá 3 voltas nas 3 ruas principais. E nesses 3 momentos, isso acontece tudo durante o meio-dia. E depois do Bobo Velho ter passado pelas ruas, às 4 horas começa a batalha. E a batalha começa com... Da mesma forma que os mouros enviaram o Bobo Velho para olhar como um soldado, para olhar o acampamento cristão, os cristãos também enviaram um soldado para observar o acampamento mouro, que é o Atalaia. Aí o Atalaia, ele olha e ele consegue roubar a bandeira dos mouros, que é chamado de estandarte. Só que durante a fuga ele é ferido e morre próximo ao acampamento dos cristãos. Mas ele consegue alertar os seus companheiros. Mas aí não conseguiu, pois ele foi decapitado. Só que o Rei Caldeira, na história, ele também morre no baile, essas coisas. Então, o seu filho, o Rei Caldeirinha, ele se torna rei automaticamente. E durante tudo isso acontece, o Rei Caldeirinha manda os homens dele sequestrarem crianças como se fossem vendidas. E o dinheiro que eles conseguissem seriam para armas e munições. E depois, pelo fato de eles terem roubado crianças, sequestrado para vender para os próprios prais praticamente, iniciou uma nova batalha entre eles. E aí os mouros fizeram uma proposta aos cristãos que, em troca da bandeira mouro, eles dariam o corpo do Atalaia. E nisso os máscaras aparecem, né? Porque eles que também sequestram as crianças. Aí os máscaras descem a ladeira, que é da rua principal, com o corpo do Atalaia. E eles fazem a troca, só que os cristãos não devolvem a bandeira mouro. E aí se inicia outra batalha. E durante isso, na história religiosa, chega a um ponto que está escurecendo e São Tiago pede para Deus abençoar e que a batalha dure por mais 1 hora. E nisso a batalha dura mais 1 hora, que é o tempo suficiente para os cristãos ganharem. Porque o São Tiago e São Jorge lutam ao lado dos cristãos. E nisso eles lutam e acabam ganhando nessa 1 hora, que segundo a religião, Deus deu aos cristãos para mais 1 hora de luta. E no final, aí eles ganham, né? E tem a forma de comemoração deles, que é o chamado Vominé. E para deixar vocês com gostinho de quero mais, a gente vai ouvir um pouco do Vominé. Agora nós vamos falar sobre a festa de São Gonçalo, que abre, na verdade, o calendário de festas religiosas do município. A programação tem um ponto alto no dia 10 de janeiro e busca homenagear o santo casamenteiro e protetor dos violeiros. Ao contrário da festa de São Tiago, a de São Gonçalo já não tem tanto envolvimento do povo de fora de Mazagão. Mesmo assim, a vontade dos mazaganenses de passar os costumes adiante é algo que precisa ser sempre ressaltado. Vamos lá ouvir um pouco da folia de São Gonçalo agora. Vamos, 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 manas, pelas ruas passear, pelas ruas passear.
meu santinho, meu amor. A última festividade que vamos comentar é a do Divino Espírito Santo, comemorada do dia 16 de agosto até atingir seu clímax em 24 do mesmo mês. Para isso, vamos contar com um pequeno relato da época em que Dona Maria Deolinda Ribeiro Nobre, nascida em Mazagão Velho e antiga moradora da vila, acompanhava a festa. A festa do Divino Espírito Santo iniciando agora. Ela começa no dia 16 de agosto, com a descida do santo. Passa 16, 17, 18 lá para baixo. Aí a gente retorna com o santo para a Vila do Mazagão, onde é recepcionado com as pessoas de Mazagão, né? A comunidade do Mazagão. Aí quando a gente é recepcionado, a gente dá uma volta na cidade, aí deixa o santo na igreja, quando é à noite continuam as novenas. Aí as novenas continuam. As personagens da festa, elas são 12. São 4 varas douradas, 4 fogaça, uma pega na capa. A pega na capa é a que pega o manto da imperatriz. A imperatriz é a que leva a coroa do Divino Espírito Santo, ela carrega. E tem a trinchante que fica no lado da imperatriz, que leva as flores. E a fogaça, elas auxiliam as varas douradas. São 4 fogaças. E tem a porta-bandeira, que também desce com o santo e acompanha toda a festa. Ela carrega a bandeira. Aí continua a festa, tendo novenas, com a visitação na casa dos festeiros, né? Que são... Os festeiros são a imperatriz, a trinchante, as varas douradas, que são os personagens. Cada casa o santo vai. Quando é dia 22, tem a quebração da murta, que é que encapa o mastro todinho. Com essa murta, a gente encapa o mastro e faz a levantação do mastro. O mastro é levantado com várias frutas, uma quantidade de dinheiro, tudo pendurado na bandeira do Divino Espírito Santo, uma bandeira branca, que é fincada na ponta do mastro, aí é tudo pendurado. Aí coloca na frente do barracão do santo. Quando é dia 24, que é o dia da festa, esse mastro é derrubado pela parte da tarde, com a juntação das figuras, todas as figuras. As varas douradas, elas fazem um quadrado, são 4 varas douradas, elas fazem um quadrado, que a imperatriz fica dentro desse quadrado, andando pelas ruas do Mazagão. Aí depois que derruba o mastro, 4 horas da tarde, aí a gente vai para casa, quando é à noite volta para fazer a novena, entendeu? Aí de manhã, no dia 24, que é o dia da festa, tem a missa ou culto. Missa, se tiver padre, tem a missa, senão a gente fazia o culto mesmo. Aí depois do culto é servido um lanche, que geralmente era suco, é Nescau, servido com bolo, com beijucica, essas coisas da época. Aí depois desse lanche é feito o leilão de vários objetos, galinha, pato, farinha, cacho de banana, porco, as coisas que os ribeirinhos dão
e a comunidade dá para leiloar. Aí esse leilão é feito, aí conforme as pessoas arrematam, cada objeto é feito um preço, dito um preço, e arrematado pelo preço que a última personagem dá. Aí depois tem desse leilão, termina lá para meio-dia, meia hora mais ou menos. A gente vai para casa almoçar. Aí só retorna às 4 horas da tarde para fazer a derrubada do mastro, como eu já expliquei, que é a derrubada do mastro. E à noite tem a festa, tem o batuque, onde tem as pessoas, tem uma pessoa ou outra, 2 ou 3 pessoas que fazem aquelas rimas, né, da festa. Vão fazendo rimas e vão alegrando a festa com o batuque, que é o mar abaixo. As mulheres todas vestidas com aquelas saias coloridas e cantando e fazendo a festa. Não é muito grande a festa, não é muito grande, mas ela é muito importante para a comunidade, é uma tradição de anos, e essa tradição passa de geração para geração. Na minha época, eu fui 3 vezes à porta-bandeira, que é um dos cargos, depois da imperatriz, é um dos cargos mais elevados da festa. E depois desse depoimento, nada mais justo que a gente ouvir um pouco da folia do Divino Espírito Santo. E é embalado nesse som que nós encerramos a 2ª edição do podcast Amapá nas Entrelinhas, sobre a história do estado do Amapá, nossa cultura, nossos lugares e nossa gente, com produção de Bárbara Ribeiro, Endreu Rodrigues, José Adalto, Jamílio de Paula e Renata Rodrigues, participação especial da Banda Placa, de João Vitor Espíndola e de Maria Deolinda Nobre, edição final de José Eduardo Lima. Até a próxima!